E vem conferir a crítica da segunda temporada de Rurouni Kenshin. E eu assisti a segunda temporada de Rurouni Kenshin, o remake de 2023, que agora continua sua obra. E essa segunda parte, ou segunda temporada, ela é focada no arco mais consagrado do mangá, que é o arco de Kyoto, que é focado no vilão Shishio, principal arco, principal vilão. E nessa parte, o foco deles é construir para o que está vindo a partir de agora. Afinal, ele vai focar muito mais no Kenshin indo até Kyoto, ele vai focar muito mais nos novos personagens que vão aparecer, na situação política que está ali até agora e também criar uma aura para o Shishio como um todo. Essa é uma temporada que, para quem conhece o mangá, assim como eu, acho que vai ter um carinho muito especial, porque ela consegue ter uma tranquilidade para poder apresentar o ambiente, apresentar Kyoto, apresentar a sua volta e construir para uma nova temporada. Para quem nunca consumiu, talvez ache esse arco um pouquinho mais demorado, porque realmente é uma temporada que o foco é construir para o que vai acontecer e não realmente ir direto para a ação. Então ele vai mostrar o que o Sanosuke está fazendo, o que o Yahito está fazendo, os novos personagens, colocar os tabuleiros no jogo para você entender quem é cada um. E para mim isso é muito interessante. Quando você assiste a temporada como um todo, você pode pensar que ela não está andando muito, mas na verdade, quando você vê a conclusão dos fatos, que vai ser na próxima temporada, você vai perceber o quanto essa temporada foi importante, porque você vai ver que cada personagem ali, ele acaba tendo o seu momento, o seu diálogo, para poder ir construindo para chegar sem ser algo forçado, e o mangá faz muito bem isso, e eu acho que em questão de adaptação, essa temporada também fez isso, e olha que eu acho que é uma temporada até corajosa, porque dependendo do estúdio, talvez eles colocassem alguma rapidez na parte de desenvolver essa narrativa para poder chegar na ação e vender essa obra mais fácil para um público geral. A escolha de você realmente ir devagar, explorar cada arco, explorar a parte em volta de Kyoto, tudo isso é muito importante daqui para frente, para você entender a situação política do lugar, para você entender como que os personagens evoluíram até aqui e mais do que isso, para você como um todo criar uma atmosfera e uma raiva do Shishio. Inclusive, eu gosto muito de como trabalham o Shishio nessa temporada, que seria algo muito mais por trás dos panos, como é para ser mesmo, mas mais do que isso, como uma figura que você não consegue decifrar como um todo. Uma figura que ela é má, você sabe que o seu ideal é mau, mas mais do que isso, você assistindo, você consegue sentir perfeitamente como ele é o grande vilão dessa história. Mas com dúvida, porque Rurouni Kenshin, ela é aquela obra que ela tenta trabalhar o seu vilão, os seus vilões, com personagens humanos. Por pior que eles sejam, com assassino como eles são, você consegue entender como cada um tem sua função narrativa na história, para você entender como aquela obra funciona e como ninguém nesse mundo é realmente mal. Ele é mau, ele pode ser bom, mas são humanos. No sentido de, se você tentar entender o lado dele, você não vai concordar, obviamente, mas você vai pelo menos entender um pouco por que ele está indo para aquele caminho. Como a sociedade levou ele para chegar naquele ponto e como naquele momento da sociedade, talvez alguns ideais fossem mais aceitos. Então, você consegue entender muito bem isso. E o Shishio é muito importante, porque a primeira temporada de Rurouni Kenshin, até chegar no arco de Kyoto, ela é focada muito em apresentar o Kenshin para uma modernidade. Então você vai começar a aprender quem o Kenshin é, o seu passado voltando contra ele, você vendo que ele não quer voltar a ser o Battlestar retalhador, mas você vai ver que as pessoas à sua volta sempre trazem essa mecânica para ele, que ele não consegue fugir do seu passado, que ele não consegue ser quem ele realmente quer ser, que é ter uma nova fase na vida, porque o passado sempre volta contra ele, o passado sempre volta fazendo ele lembrar dos seus principais momentos de batalha na época da guerra. Quando você chega na segunda temporada, já é um outro arco. É como se já passasse do passado e agora falasse do presente, que é o Shishio nada mais é do que o Kenshin, que foi para um outro caminho.
Se o Kenshin não escolhesse ser o Battlestar Retalhador, se ele não escolhesse ir para um caminho de virar praticamente alguém que peregrina pelo mundo, provavelmente o governo iria matar o Kenshin. O governo ia matar ele queimado, ia matar ele de qualquer forma, porque ele é uma figura tão forte, ele é uma figura tão acima do governo, que se não tem o controle, ou você destrói, ou ele vai dominar o governo. O Kenshin resolveu virar esse andarilho. E virando esse andarilho, o governo meio que deixou ele viver e meio que sabia que teria um controle em cima dele. O Shishio, ele tinha a mesma história do Kenshin. Ele era o melhor ele era o melhor retalhador da sua época, ele era o melhor assassino da sua época, ninguém conseguia parar ele. A diferença é, em vez dele terminar sua carreira falando que ele queria ir para algo mais tranquilo, não. Ele resolveu pro caminho de eu agora que já destruí tudo, eu que já sou o cara mais forte dessa era, agora eu quero controlar essa era, para mostrar a força que eu tenho, mantendo o legado das espadas e mantendo como quem tem força tem o poder. Aí o governo foi lá e pôs fogo nele e ele acabou continuando vivo. Então isso é muito legal. Eu gosto muito desse espelho narrativo que colocam entre Kenshin e Shishio, porque o Kenshin ele é o que foi para um caminho bom e o Shishio é o que foi para um caminho ruim. Então você consegue ver que se talvez o Kenshin ficasse como sempre com o Battlestar Retalhador, ele se tornaria o Shishio. Eu adoro essa narrativa aqui. Eu adoro como eles trabalham isso. Eu adoro como esse arco ele é um espelho narrativo para o Kenshin. Então eu acho maravilhoso a mensagem que tem do começo até agora. E por isso que eu falo, a primeira temporada, o primeiro grande arco de Samurai X é isso que eu falei. É o Kenshin contra o seu passado, tentando largar o passado para trás. A segunda parte, que é o contra o Shishio, você vai ver que é o Kenshin contra o espelho dele, alguém que foi para um outro caminho. Que se ele não tivesse escolhido o caminho da paz, ele iria para aquele lado. E o terceiro arco, que eu não vou falar aqui, porque tem mais um vilão antes de acabar a obra, ele é o futuro. Ele é praticamente o que aconteceu depois daquela era. Então é o Kenshin contra um futuro, aquela legado que ele achou que poderia ser bom, mantém pessoas futuras. Então eu acho que o Rurouni Kenshin como um todo, ele é uma obra que ela é muito legal em como ela trabalha sua narrativa para o Kenshin se desenvolvendo, encontrar sua paz total. E o Shishio para mim é o melhor arco por causa disso. E ele é o melhor arco por vários motivos. E um deles é como eles conseguem trabalhar muito bem isso. E eu gosto muito de como trabalhar no Shishio aqui, não como aquele vilão que menospreza o Kenshin por ser alguém do passado, e sim trabalha ele como veterano, chamando ele de veterano toda hora, colocando respeito sobre ele, porque ele tem respeito pelo Kenshin. Isso é muito interessante, como eles vão criando essa narrativa. A discussão da temporada é muito boa, a discussão narrativa é muito boa e o espelho me agrada muito. Uma coisa que eu acho que sente um pouco de falta aqui é como eles vão apresentando o Jumpongatana, só que você vê que eles podendo dar mais espaço pra gente conhecer um pouquinho mais sobre eles. Já que o foco dessa temporada era desenvolver os personagens, era apresentar, para desenvolver, pra gente na próxima temporada, aí sim ver eles realmente em ação contra o Kenshin, e a gente ia ter uma ligação emocional ou de raiva com eles, eu acho que alguns episódios poderiam introduzir mais coisas pra gente aprender mais sobre eles. Mas como a adaptação é muito difícil reclamar, afinal esse remake ele tá sendo bem fiel ao que está acontecendo no mangá. Ele segue muito o padrão do mangá, então isso me agrada muito. O que me incomoda nesse remake não é na parte da adaptação, que realmente é boa, não é na parte de como trabalha a narrativa, que também funciona, e a mensagem também é muito bem passada. O que me incomoda nessa parte é mais a parte técnica. A parte técnica desse anime me incomoda. Primeiro, na parte da animação. Eu acho que a animação em si, ela erra tanto na escolha visual, que é um erro desde a primeira temporada, a também alguns momentos de animação em si que eu acho que poderia ter mais orçamento. Quando você pensa em Rurouni Kenshin, o famoso Samurai X, você pensa que ele é um grande mangá, que infelizmente foi destruído pelo autor na forma como ele fez fora da vida. Da obra. Se você consegue separar o autor da obra, tudo bem. Se você não consegue, você vai acabar abandonando ela, porque o que ele fez foi algo terrível, que não cabe nesse vídeo, porque vai estragar a crítica, mas ele fez coisas terríveis, tanto que ele foi preso. Quando você pensa nisso, é uma obra que merecia mais orçamento, merecia mais carinho. Eu acho que na sequência de ação isso faz muita falta. Essa temporada, diferente da primeira como um todo, tem muito mais ação, e a partir daqui vai ter muito mais ação. Eu acho que eu queria que ficasse mais emocionante. Algumas mortes, alguns momentos de ação poderiam ser mais marcantes, e sim, algum momento ou outro você consegue ver que a animação consegue até ser um pouco fluida em como trabalha alguma sequência de ação. Mas como
como um todo, a animação não tá tão boa. O cenário poderia ser vivo, o cenário poderia ser mais limpo, poderia ser mais bonito em relação a como a animação funciona. Então, nesse ponto, a animação, você vê que tem alguns quadros que ficam muito paralisados, as sequências de ação não são tão emocionantes, não por causa da narrativa que leva àquele ponto, mas sim pela forma como a animação trabalha ela em si. Poderia ser uma animação muito melhor em questão de fluidez do que está acontecendo. E esteticamente eu critiquei na primeira temporada e vou criticar de novo. Samurai X, pra mim, o Rurouni Kenshin, a história ela é muito ligada na parte visual. Porque quando você pensa no visual de Rurouni Kenshin, você pensa muito naquele lugar sujo, sombrio, obscuro, Kyoto é muito mais iluminado que outros lugares, a floresta é muito mais escura, mas essa escuridão, essa sujeira visual que tem, ele passa muito a época que está passando. Em alguns momentos você assiste Rurouni Kenshin e passa muito uma impressão, esse novo, e ele passa muito uma impressão de que estamos vivendo num mundo muito limpo, muito bonito, todo mundo muito certinho, até parece algo meio moderno. E pra mim essa sujeira acaba essa falta dessa sujeira visual acaba prejudicando muito no que a obra quer passar. Até no próprio Kenshin. É tudo tão limpo, tudo tão claro, tudo tão bonito, que alguns momentos da obra o Kenshin deveria estar com olheira, deveria estar muito mais triste, muito mais sentindo o peso daquele mundo nas costas. E você não sente isso. E não é só ele. Outros personagens deveriam sentir esse peso. O peso do tempo, o peso do que já passou, o peso realmente deles estarem lá. Eles têm dúvida nas costas. E na voz deles, no que o roteiro coloca, você sente isso. O problema é quando você vê visualmente. Visualmente é tudo tão claro, tão limpo, que você não sente esse peso. Tem personagens que falam sobre sofrimento, sobre dor, sobre perda, mas eles falam, mas visualmente faz falta. E pra mim a animação é bem problemática nesse remake. A animação em si é problemática, a estética também é problemática. A sorte é que a abertura e o encerramento são boas, que acaba mantendo um bom clima, mas até a trilha do anime como um todo passa muito essa vibe de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Alguns momentos até parece um grande mangá shonen de superação, algo que Samurai X não é. Ele é um anime, ele é um mangá, uma obra, um anime de que devia ser sobre sofrimento, superação, passado e aquele peso eu acho que faz muita falta e até atrapalha a narrativa, porque parece que eles estão falando sobre uma coisa, discutindo algo super pesado, mas a animação está falando algo completamente oposto. E por isso que eu gosto muito da adaptação, acho que eles estão fazendo um bom trabalho em realmente trazer o Rurouni Kenshin de volta num formato onde você consegue sentir a obra, mas a parte da animação prejudica a narrativa. É como se alguém falasse sobre sofrimento, sobre dor, sobre perda, sobre passar seu passado, sobre se você merece um espaço naquele tempo moderno, mas ao mesmo tempo tá tudo tão limpo que parece que as coisas não se conversam, e isso me perde em vários momentos. E isso sem contar de novo que a animação poderia ser muito melhor em relação ao cenário, em relação também às sequências de ação. Então esse é um problema. A adaptação, muito boa. A história consegue passar o que precisa. A escolha de ser mais devagar essa temporada me agrada. O problema vai na parte técnica, que acaba me prejudicando tanto que acaba até diminuindo a qualidade da adaptação. Porque, sim, esteticamente ele precisa passar o que o anime tem que passar. E pra mim, isso acaba prejudicando aqui sim. Mas a mensagem continua sendo forte, o mangá é muito melhor, mas quando você assiste como um todo, é um bom remake. Concluindo a segunda temporada ou segunda parte de Rurouni Kenshin, ele acaba trazendo uma adaptação muito boa, com uma mensagem muito interessante. O mangá se mantém muito forte em relação à forma como ele fala a sua obra, você vê que ele continua moderno, a discussão ali, mas esteticamente ele prejudica tanto que até acaba me tirando da obra em alguns momentos. Sem contar que em alguns pontos eu acho que poderiam desenvolver mais alguns personagens secundários, poderiam colocar algumas histórias extras ali para acrescentar mais, já que vai ter uma temporada focada nisso, mas ainda continua sendo uma adaptação muito boa. E por isso que eu fecho o remake de Rurouni Kenshin com uma nota 7,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Rurouni Kenshin? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.